Um vídeo e na próxima noite que a gente vai tentar derrotar o olho de Cthulhu. Aqui, ó. Olho suspeito consumível. Invoca o olho de Cthulhu. Eu sou o Hans, então eu tô usando set aqui, ó, set de fóssil, placa de fóssil. Eu tô usando essa esfera de sombras aqui, a carne de moscas aqui pra mim. Tá aqui. Concorrente. O que foi aqui? Olha. Pronto, não problema deixar no inventário. E também tô usando esses itens. Tô usando essa botinha, tô usando isso aqui, isso. Deixa eu ver isso aqui. Físico, não me importa. Exposição, também não quero. Parece que não mais pra equipar. Agora, se eu esperar ficar de dia, eu vou até dormir lá. Eu também tô com uns NPC aqui, ó. Aqui dentro da minha casa também tem, já tô com enfermeira. Aqui os meus NPC, ó. Tem um cara do golfe também. Eu sou um monte de classe, galera. Sou anjo, sou mago, sou summoner, que eu tenho aí. Eu sou todas as classes. Tô usando summoner, mago, cavaleiro. E quer dizer, guerreiro, sou mago, summoner, cavaleiro, sou todas as classes, meu amigo. Tá até Chicoterson. Tá, não sei porque eu tava andando devagarzinho. Pronto, vamos dormir. Olha o dia passando rapidão. Oh, eu sou sonâmbulo. Vou passar, galera. Vou passar tudo. Vamos, galera. Vamos dormir. Pra ficar de noite de novo. Ele decide lutar contra Raymond e com sua magia cria um caixão que começa a absorver os cadáveres. Roland estava preocupado e para distraí-lo disse a Shang-Chi para sair, para que continuar dormindo. E se ele fizesse isso, ele lhe daria uma pedra lunar quando se tornasse rei. Shang-Chi não obedece e dispara alguns mísseis, o que faz Roland se proteger, mas aqueles mísseis não tinham como alvo Roland, mas sim o caixão. No entanto, eles nem sequer arranharam o caixão. Quando Shang-Chi percebe o escudo, ele usa sua espada de luz e ataca novamente. Ele danifica um pouco e percebe que esses escudos mágicos são fracos como lasers. Shang-Chi planeja atacar novamente para destruir o escudo, mas em um momento de distração, um demônio gigante o devora de uma vez. Shang-Chi o salva cortando no meio com uma serra de sangue, mas os demônios se regeneravam, já que eles eram feitos de tentáculos do cadáver. Roland então decide fugir, já que ele não considerava o Raymond como um dos seus próprios. Mas nesse momento, seu braço começa a absorvê-lo, e Raymond diz a ele que ele era apenas a matéria-prima para sua evolução. Portanto, ele é absorvido completamente. Eu estou fazendo um negócio. Assim ele cai. Os tentáculos começam a absorvê-lo. Em outra luta, Mucus estava perdendo, porque Nainé estava atingido com suas mãos cheias de farinha. Mucus, incapaz de fazer qualquer coisa, estava esperando a farinha acabar. Ela então se aproxima com a sua mão de fogo para focá-lo. E por fim, ele usa um golpe de raio conseguindo separar Mucus em pedaços pequenos de slime. Nainé faz uma grande dose dos pedaços para que não possam se regenerar. Aishi estava fazendo o mesmo, mas seu poder estava prestes a acabar. Mesmo assim, Mucus conseguia voltar à sua forma, pois enquanto uma única gota dele permanecesse viva, ele poderá regenerar completamente seu corpo. Nainé decide voltar ao seu lado e ativa uma habilidade que não conheço o nome também. Mucus vê essas tatuagens e pergunta se esse poder é definitivo da tribo humana. Nainé usa sua magia de culinária sem responder, criando uma panela gigante e pede para ele fazer um grande fogo. E uma vez pronto, ele cria alguns utensílios de cozinha e começa a agora tem mais uma classe. Agora eu continuo dormindo para ficar de noite. Deixa eu deixar o olho de Cthulhu aqui. Aí eu vou deixar um espaço livre para minha mãozinha. Invocador do Cthulhu, né?
desonrada Pula diante de aqui seus amigos. Então e eles se levantaram para desce continuar assim. lutando. E ao perceberem que não poderiam fazer mais nada, Aisha pediu a ele que fugisse e procurasse ajuda. No entanto, ele disse a ela que naquele momento ele encontrou uma maneira de derrotá-la. E lembra que apesar dele treinar artes marciais antigas, ele tinha algumas perguntas para futuros duelos. Recentemente eu destruí. Eu fiz uma invasão Goblin. Depois eu vou atrás do Inventor Goblin pra tentar conseguir o negócio de Yoyos. Também fazer melhorar algumas coisas minhas. Param, pam, 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 pam. Taram, tam, pam, pam, pam. Fazer um negócio aqui antes. Mas não consegue devido ao poder incrível do antigo punho de fogo. Pam, 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 pam. Pam, 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 param, pam, pam. Ela entende que ele Pam, deve se pam, pam, adaptar, param, então Aisha pam, percebe pam. que ao se adaptar ele Pam, pode pam, usar gelo pam, usando uma pam, técnica pam, de pam. blocos de gelo, Param, mas pam, no final ele não vai pam, fazê-lo, pam. pois seu plano era aumentar a Param, temperatura do pam, seu pam, punho até que pam. finalmente pudesse Pam, pam, vencê-lo. Ele pam, consegue pam, criar pam. algumas chamas de platina em seus Pam, punhos, e pam, Mucus pam, começa a pam, zoar dele, pois o fogo não pam, poderia pam, afetá-lo. Ele faz pam, voar com pam, apenas um pam, sopro. Na pam. enérgica surpresa de que ele não Biri, precisava da biri, varinha para biri, acertá-lo biri, diretamente. Ele poderia fazer isso dependendo da temperatura biri, do seu fogo, pois ele percebeu que ele não era totalmente imune ao fogo. Então Mucus se levanta percebeu e começa a atacá-los novamente. Enquanto estratégia de utilizar Nainá para escapar com Aisha, ele consegue esquivar-se dos ataques de Mucus. E uma vez enfrentando, começa a socá-lo repetidamente com seus punhos de platina, algo máximo churinhos, limitador a olha ele. Mucus agora começa a se churinhos. preocupar porque com esses socos Vamos ele poderia dormir confundir seu aqui corpo. pra Então ele ficar começa de a atacá-lo noite. seriamente, parando seus Pam, pam, punhos. Ele pam, consegue pam, criar uma abertura para usar sua pam, pam, habilidade, pam. quebrando um dos braços de Mucus pela primeira vez. Mucus Pronto, vamos começa a lá. sentir dor em seu corpo, e ela estava prestes a Como já continuar fazer despedaçando para que escuro. ele não pudesse se regenerar. Já Não vou podia chegar sair de ali lá porque haria até que isso invocando o acontecesse, bichão. mas ele já Ver se a sabia disso gente e vai começa a conseguir. concentrar para usar a última habilidade de Conquo, com o qual ele quer Tá. evaporar Mucus até morrer. Mucus ficou irritado e ficou maior para Nem tá começar indo, a né? atacar, Tem que mas esperar. nenhum de seus ataques o alcançou, pois eles foram evaporados pelos Aí, seus gente, vocês estão vendo que eu coloquei essas fogueiras, né? Porque ela enquanto recupera estava vida. distraído, Dá uma ele ficou na frente recuperaçãozinha. dele usando tudo que ele É, isso tem de ajuda. Berserk e cria uma grande Também onda de coloquei aqueles calor. negócios ali, quase que eu tô usando um cajado de mana. Ele minha mana ali, ó. Por isso que eu tô usando. Eu coloquei também, né? Ele aumenta o meu negócio de recuperação de mana. Vai, quando começar a noite. Quando começar a noite, deixa eu coçar aqui minhas costas. Mas ele consegue detê-lo usando o gelo, mas fica incapacitado de continuar. Então eles decidiram ir Pronto, pronto. Tô pronto, não tô. Tô pronto, não tô. Eu não sei. Só sei que eu tenho uma arma. Eu tenho uma arma, só sei que eu tenho. Vai. Vai, vamos. Vai, vamos. Aham. Aham. Vou começar aqui em cima. Aham. 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 O que não dá pra invocar? Invoca. Invoca logo. Invoca. Fiz uma arena. Vem me enfrentar, seu covarde. Bora, bora. Vambora, vambora. Se não der, qualquer coisa eu pesquiso ali como é que faz e depois a gente tenta. De novo. Vamos colocar matar o olho de cultura. Matar o olho de cultura. Deixa eu travar aqui em vestiário. Filtro. Bloqueados. Código bestiário. Com um movimento com a sua espada consegue cortar os fios de Sossô, o que acaba surpreendendo ela, pois ela já sabia sobre isso. E para tentar matá-la, Sossô agarra o corpo de Isabela com as suas cordas. Isabela não fica preocupada com isso, e Sossô pensa que ela está apenas fingindo, então começa a apertar os fios. No entanto, Isabela continua sem demonstrar medo e usa seu poder limite de rainha do demônio para cortar os fios. Pronto, já tá de noite, né, jogo? Jogo, se isso aqui não é de noite, não sei quem eu sou. Tá, tenta de novo. Mas nesse momento Isabela usa sua velocidade e destrói os olhos de Sossô, o que permite que a Lina não esteja mais controlada. Isabela conseguiu cortar os olhos de Sossô. No entanto, por ter usado muita magia por tanto tempo, ela não consegue continuar. Já tá de noite. Sofrendo por causa dos seus olhos. Isabela, ao se aproximar, diz ela que ela tem o mesmo rosto. Por que eu não consigo invocar o olho de Cthulhu? Percebe que ela é a rainha demônio. Isabela repreende por
sua traição, pois a salvou quando ela era apenas uma escrava. Isso só agradece a ela por ter salvado ela, mas diz que encontrou algo mais importante em sua vida. Tá, bora. Quando Isabela Bora. descobre o rosto, ela chama de feia, e ela aceita o fato de ser feia, mas como Raymond é o único que ama ela de verdade, ela está disposta a deixar tudo para trás por ele. Isabela diz a ela que ela não é feia por sua aparência, mas sim por seu caráter, pois ela é muito fácil de ser enganada. No entanto, a Sossô diz que o amor de Raymond é realmente real, mas nesse exato momento ela acaba perdendo contato com o Raymond, então ela acredita que ele está em perigo, então ela vai ajudá-lo. Isabela tem que Tá bom, toma. Ai. Ai. Ele está sendo derrotado por seus amigos. Ele então prepara sua espada de luz novamente para cortar o caixão de Raymond. Mas Já dei mais dano que na última vez. para proteger o caixão e manda Shang-Chi Tá um pouquinho melhor. e ele acaba caindo junto com Isabela. Vem, que isso. Mais preocupada com Sossô, pois seu poder regenerativo Cocô! tinha atingido seus limites. Isabela Toma aí, Cocô. já que não seria Cocô. misericordiosa com o traidor. Mas Sossô, além de não conseguir se regenerar mais, continuava protegendo o Raymond. Os outros também atacam Sossô, deixando ela em uma situação muito ruim. E Isabela diz para ela sair de lá, pois ela era apenas uma peça descartável para ele. Sossô então responde que ela já sabia disso, mas ainda assim iria protegê-lo. Nesse momento, sofistas aparece e ataca Sossô. Shang estava prestes a acabar com ela, mas o caixão começa a se abrir com uma força muito grande. Ele consegue dentro dele, ficando feliz e agarra Sossô. Mas O próprio jogo já tinha invocado um, aí eu invoquei outro. Tá de brincadeira, jogo. Jogo, te odeio, já tô matando um, jogo. Jogo, pelo amor de Deus. Eu vou morrer, jogo. Jogo, eu te odeio. Olha aí, um já tá transformation. Fica de dia aí. Vai, jogo, faz essa promessa, ficar de dia. Não. É o Twins, tô enfrentando o Twins, os irmãos, os gêmeos. É o Twins. Só que o Twins 2.0, galera. Eu buguei o jogo e deu ruim. Não, eu tô matando o olho de Cthulhu mesmo, ó, vai morrer. Ai, toma. Não, eu matei um. Será que eu consigo matar o outro? Vamos tentar também. Se foi um, vai outro, talvez, quem sabe. Se foi um, talvez o outro vai também. Tô de brinde, sabe? Isso. Lembrando que eu tenho que ficar me movimentando. Ai, eu acho que eu tô sem poção. De mana. Eu tô muito sem poção de mana. Peraí. Eu esqueci de tomar minha poção. E eu joguei fora. Tome, te enganei. Toma aí. Mas, como eu já mencionei antes, o Raymond é muito forte. Preocupado com o Penny ficando mais forte, ele a chuta para longe, o que acaba deixando ela fora de combate. Então ele se aproxima de Shang-Chi. Nossa. Agora o Raymond pega o cetro e Toma. Nossa, eu tô dando um de dano com essa arma aqui. é muito poderosa e diz a Shang-Chi que se ele o ensinar a forjar, poupará sua vida. Mas Pronto. Transformou. Agora é perigo. Shang-Chi tira seu pincel e cria uma torre de luz que dispara um laser destruindo a forja de Raymond. Raymond fica surpreso com esse poder. Ai. Perdeu muitos corpos. Então decidiu parar de forjar, pois era inútil para ele. Shang-Chi diz que a forja não é tão fácil assim como ele pensa, mas Raymond dizeria que a forja não era importante para ele. Shang-Chi então pede para Isabela para não lutar para manter a sua identidade em segredo, pois agora todos no reino poderiam vê-la lutando. Também a luta dos capitães com eles. Isabela então entende a mensagem, mas pede para ele ter cuidado, pois o Raymond estava ficando muito sério. O Raymond usa sua magia de Oh yes, gente. Oh yes. Yes. Foi 2 de Cthulhu. 2 Cthulhus. Foi dos 2. Que acaba preocupando o Shang-Chi, já que o escudo de madeira inútil não seria útil para ele. Quando Isabela vê isso, ela planeja lutar, mesmo que sua identidade seja revelada. Embora ela só tivesse 20% do seu poder original, isso seria o suficiente para punir Raymond. Raymond elogia por segurar o ataque, mas então os sofistas aparecem e o prende com a sua troféu. Ele se desculpa com Shang-Chi por deixá-lo sozinho com um inimigo muito poderoso, sabendo que seu campo vazio estava nos seus limites. Ele decide então lançar uma ataque. Não veio nada de bom, gente. E esse ataque estava causando muito dano a ele, mas Deixa eu ver, minério de demonita 108. o que acaba
Ah, dos sofistas, pois ele não deveria ser achei capaz que de ia vir conseguir coisa isso. melhor. Usa uma magia chamada de Enfrentei transferência o mental, Cthulhu que pra faz com que a sua nada. imunidade aumente à medida Tá que de ele recebe mais brincadeira. danos. Nesse Achei momento, que ia ele percebe que dropar absorveu corpos uma que coisa morreram durante a melhor. explosão nuclear Mas e me deu encheu de chance a Isabela demonita, tá prolongar bom. a luta, pois o Raymond Tô estava cheio de preocupado com a demonita radiação agora. Fazer nuclear, um monte mas de como barra ele de não sabia que isso o demonita. afetaria, ele planejava E lançar zoom. outra bomba em seu Acabou. corpo. Por outro lado, Fiz o Raymond 36 estava barras de surpreso com o fato demonita. de ter ficado com E eu esses acho que ainda tem ferimentos, algumas mas barras quando de ele tinha demonita milhões de por aí. corpos, ele começa a Se evoluir de brincar, eu uma forma tenho. mais séria. Sofistas então lançam mais Essa espada de ataques, mas demonita o não Raymond vale a consegue pena desviar deles, ficando também. maior E ainda. é, derrotamos dois olhos de Quebra os Cthulhu, galera. sofistas, zombando dele até ele conseguir Velho, matá-lo. eu derrotei Nesse dois olhos momento, de ele ativa uma Cthulhu. Não tô habilidade acreditando ainda poderosa para não. atacá-lo, mas Shang consegue Dois olhos de... contrá-lo usando Esse uma aqui é meu torre bolo de dos poder. minérios. Sofistas fica Aham, preocupado e pede para Shang aham, soltá-lo, aham, pois essa aham. luta não aguentaria por muito tempo Dois e acabaria destruída olhinhos. pelo poder. Dois Mas Shang consegue salvar olhinhos os de sofistas, Cthulhu. desviando do ataque. Shang pede balas Uhum, suficientes para deixá-lo aham, lutar contra o Raymond, para aham, que Isabela aham, possa lutar aham, livremente. Mas aham, ele muda de assunto uhum. agradecendo por salvá-la. Ele Dois estava cada vez olhinhos. mais convencido de que ele era Dois seu irmão perdido. olhinhos de Raymond veio mais Cthulhu. distraído, então estava prestes a Ah, atacá-lo. aham, Ele usa sua pilar de energia uhum, algo uhum, que Isabela já uhum, vem atacando com a sua habilidade de aham, espada. Mas aham, como as habilidades destruem aham, e Shang-Chi, ele consegue evitar todos os ataques. A, Raymond percebe que Shang-Chi é muito importante para aham, eles. Então iham, ele faz um aham, poderoso chute, mas Shang não iham. protege, criando um Machado colchão Guerra nuclear. da Mesmo assim, ele não Noite também consegue tem um fazer arco de mais nada e demonita, acaba só se que eu não uso machucando. arco. Sofistas estavam Minha muito arma é mais preocupados com forte isso, que então esse ele usa uma arco. habilidade de Eu posso desvio e fazer um consegue ioiô. salvá-lo, para que ele não se machucasse gravemente com a Vou fazer queda. um ioiô, Mas acaba gente. acordando Eu no fiz o poder de ioiô. Isabela, que estava E eu vou prestes a fazer um fazer o Raymond matar machado, o fazer fluxo. um Quando o arco. Raymond vê eles nessa situação, E ele um começa negócio a pra rir, pescar. mas de repente Vou sofistas pescar, começam a ver que a galera. Eu vou velocidade pescar. estava machucando. Então Eu o nem vou Raymond precisa pescar, eu odeio matá-lo pescar. primeiro para acabar com tudo Vamos ver isso. como é que é. Isabela também começa a atacá-lo, mas o Raymond não a considera uma oponente digna. No entanto, usando mais poder, ela acaba deixando ele com uma grande É, ferida. derrotamos um Quando o boss Raymond aí. percebe isso, ele se pergunta se E que Isabela tem um agora eu poder quero de ver mente quando eu maior for do que com o King dele, Slime. mas decide segurar Incrível, eu firme não usando uma morri. habilidade de regeneração. Eu acho que é melhor Sofistas que eu estão fiz muito uma arena, né, hostis, gente? É então melhor ele usa jogar sua com habilidade arena para atacar do que novamente. sem Mas arena. o Raymond consegue Porque eu tava derrotar jogando isso sem arena, eu tava imediatamente. jogando só assim, Sofistas mas então só agora que começam a eu correr vi atrás que dele com a para arena é matar mais o Raymond. fácil, que a Os gente pode ficar perseguidos também com descobrem que movimentação Isabela diferente, ó. possui e perguntam quem É quer muito achar a mais fácil. garota. No entanto, ela fala que não deu Bora perguntar aproveitar para e tentar ninguém. derrotar o Então o Devorador, Raymond gente. começa a proteger Isabela para que ela possa atacar sem problemas. E com a sua espada, ela Tentar começa a derrotar o machucar Devorador de ainda mais os Mundos, animais. O Raymond se né? pergunta por que uma Né, mulher galera? está sem Fácil, né? superpoderes e se Né? Que lembra do bom, passado e fácil, teve que passar nossa. por muita humilhação para Incrivelmente chegar onde está fácil. agora. Enquanto É lutava fácil contra derrotar o o Raymond, Devorador de ambos Mundos. esqueceram de Shang-Yi. Mas eu Então acho o que é Raymond fácil mesmo. aproveita a oportunidade para criar um cadáver para matá-lo enquanto Vou ele estava tentar, né, gente? Vamos inconsciente. tentar. O Vamos cadáver tentar. então cria uma arma que Vamos só tentar. impede Deixa eu de ver onde é que matar estão minhas Shang-Yi, mas Shang-Chi bombinhas. consegue salvá-lo usando sua Bombas, bomba como bombas, escudo, bombas. Nós deixando estamos um buraco em aqui. seu corpo. Raymond então começa a rir, Vem então ele teleporta e aqui. tira uma arma do corpo de sofistas, matando ele. Mas Shang-Chi, ao acordar, queria Vem ajudar, mas aqui. estava com uma dor terrível. Então ele usa seu remédio de emergência, mas levaria algum tempo para fazer efeito. Quando Também o não Raymond tá vê nessa aqui. situação, ele ataca para matar. Mas naquele momento uma habilidade faz o Raymond voar pelos Não ares e tá até distrai um aqui. helicóptero que estava transmitindo a luta. Dentro do reino, todos estavam se perguntando o que estava acontecendo. Quando o Raymond percebeu quem Vem o lançou, ele aqui. começou a ficar assustado. E era na verdade Isabela que despertou seu poder limite de rainha demônio. O Raymond não podia acreditar que estava diante da Eu ex-rainha tenho demônio, 3 e ela bombas. iria matá-la por ter ferido seu subordinado. Shang pergunta a ela se ela poderia se segurar nessa forma, mas Isabela diz a ele que só queria matar o Raymond e ordenou que ele ajudasse na superfície, dizendo que se ele tomasse um pouco daquele remédio que Yong Leon lhe deu, ele ia ficar melhor, mas ele se perguntava se isso realmente ia funcionar, já que o ferimento era muito grave. Uma vez então que ele derramou no corpo de sofistas, o buraco de seu corpo acabou se fechando. Tá, bora lá. Luca Raymond estava Do nervoso Carmin. por causa do poder limite de Isabela, mas ele decidiu Eu vou lutar, tentar e a trazer próxima rainha o agora era Lilian. Devorador Sua força pra não era cá. mais a mesma, mas Isabela Pra consegue mim usar fazendo o bem poder do aqui. dedo corta sua cabeça. Então bora lá, Raymond né? então cria uma montanha de Eu cadáveres tô para usando atacar Isabela, esses mas botinhos aqui, ó, apenas galera. Ó. olhar, ela escolhe A desaparecer. botas de O andarilho poder das se juntava e diz a dunas. Isabela que não era tão forte como E ela é antes, muito porque se ela boa. quisesse matá-lo, Também já vim com o teria atributo de feito. Mas nesse sortudo momento, nela. Isabela se posiciona atrás dele através Nossa, de eu sua percebi força, que quando você atingindo tem... nenhum de seus poderes demoníacos. No chão, Isabela pisa na cabeça de Raymond, destruindo o poder demoníaco e recuperando um pouco de seus poderes Quando você como rainha demônio, tem já que foram tirados dela no mundo interior do uma planeta arena, Paradox. os boss ficam Raymond mais estava com medo, fácil. porque mesmo que Isabela não Foi o que eu tivesse toda a sua percebi. força, ela ainda era Pelo que eu sei, muito poderosa. o Quando ela Destroy, quer dizer, controlava o poder demoníaco, ele
ele não seria mais capaz de usá-lo. Devorador, ele é muito fácil fora da Terra.
Que ele é um boss feito pra ficar aqui debaixo da terra, pra ficar difícil. Demoníaca, que estava começando a danificar Raymond em seu mundo interior. Raymond cria um cadáver e começa a lançar alguns ataques, mas nenhum deles consegue danificar Isabela. Ele não quer que a identidade de Isabela seja revelada, mas como o golpe não foi forte o suficiente, Raymond começa a atacá-lo. Shang consegue se libertar desses ataques usando seus lasers, então ele começa a persegui-lo novamente. Shang perdeu algumas de suas habilidades, então ele estava convencido de que ia pegá-lo, mas Raymond consegue o evitar. E como ele não tinha medo, ele usa suas habilidades para absorvê-lo, surpreendendo assim o Shang-Chi, porque apesar dele ter perdido poderes, ele ainda era forte o suficiente para escapar. Shang-Chi então cria vários objetos gigantes, mas Raymond estava zombando dele, já que ele não tinha mais nada para oferecer. Nesse momento de distração, Shang-Chi se aproxima dele e o derruba no chão, começando a bombardeá-lo sem parar. Raymond cria alguns corpos para começar a atacar Shang-Chi, então ele começa a cortar cada um deles, mas eles se regeneravam. Os corpos o perseguiram e eventualmente o alcançaram. Ele estava preocupado em ser absorvido, então ele libera algumas partes de sua armadura. E como agora estava incompleta, seria muito difícil lutar, mas ele decidiu lutar por Isabela, não se importando com o que ia acontecer com ele. Tá, dá pra quebrar. Plano e disse a ele que teria que capturá-lo para usá-lo como uma moeda de troca por Isabela. Então Raymond começa a sentir uma dor terrível e violenta. Quando Shang-Yu vê isso, ele fica feliz porque os efeitos da radiação estavam começando a parar. Deixa eu vir aqui e comprar. Vem cá, cara, vem cá. Só vem cá. Deixa eu comprar um negócio pra você. Vamos parar, né? Que eu passei. Dá 2 dinamite. Obrigado. O cara me deu 2 dinamite agora. Bora lá agora. Agora nós vamos enfrentar Destroyer. Tô nem quer ser Destroyer não. Nossa, tô confundindo os mecânicos. Porque sinceramente eu esqueci o nome dele. Eu não sei se é Devorador de mundos, Devorador de deuses. Esqueci o nome. Tá, vamos lá, quebrar o negócio dele, né? Rapidinho assim, derrotar 2 boss. Assim, né? Nossa, vai ser o 3º boss de hoje. Tá gravado aqui, eu derrotando os boss, né? Vamos tentar, né? O outro aqui. Eu fico desesperado, gente, quando eu tô nessa situação. Aí pior pro meu lado, porque o desespero chega. Sempre acontece que minha ansiedade ataca. Porque eu tenho muita ansiedade. Aí ataca demais. Eu fico muito ansioso e eu acabo fazendo caca. Eu acabo fazendo merda. Tome e tome. 2. Nossa, eu morri junto, véi. Ela consideraria dar a ele um presente à noite. E o que seria esse presente, hein? Por outro lado, Raymond começa a se lembrar que a vida Todo mundo acordou. pois ele era um escravo enquanto os outros demônios tá bom. eram líderes. Mas como sua E morreu, né? paciência, um dia deram a ele Devorador de mundos cadáver. Esse poder de acordou e foi. E não tá nem aí pra mim agora. Ó, cadê o Devorador de mundos? Ó. Cadê? Não tem mais Devorador de mundos. Ô, seu corno. Vem cá, seu corno. Vem cá, seu corno. Dizem que Isabela não queria que Shang-Chi fosse prejudicado pelo ataque, então ela o enviaria para uma zona segura. Ele se recusa, pois quer Vem cá, teu corno. Toma bala. Eu comi minha bala. Quando Isabela aceita, eles decidiram trabalhar Sou muito ruim com armas. teria mais poder, então ele aumenta seu poder de absorção. E Isabela não usaria todo o seu poder limite, porque Shang-Chi não aguentaria. Nesse momento, ele sente que o poder de absorção aumentou muito, absorvendo... Nossa, ela ajudou demais. Não dropou summon boss, porcaria. Ele começa a usar todo o seu cérebro e consegue entrar no campo da forja que Martin Agora vou tentar achar algum lugar pra pescar. A coisa mais chata do terrário, pescar. Bora fazer a coisa mais chata do terrário. E ver o que a gente consegue, né, galera? O que você tá vendendo agora, hein, seu cocô? Não é de nada de bom. Não é de bom. De novo. Tá impressionante. Vendendo só cocô. Igual ele mesmo. Ele se vende, pra falar a verdade. Depois preciso fazer picareta nova.
as suas asas, consegue escapar. Shang-Yi tenta pará-lo criando uma esfera de energia ao seu redor, mas elas são sugadas facilmente pelo buraco negro. Isabela deixa Shang-Yi sozinho para poder usar sua forma demoníaca real, mesmo sem ter todos seus poderes. Já dá pra pescar aqui? Tem que ser lá no mar mesmo, que eu vou ter que atravessar a jungle. Mesmo assim, ele continua a se expandir e ficar mais forte ainda. Isabela se esforça muito e consegue destruir o buraco negro, e ao ver o seu poder, reconhece Shang-Yi como o herói que salvará os demônios. Como Isabela esgotou todo o seu poder demoníaco, ela acaba desmaiando e ficando despida quando a sua forma demoníaca desaparece. Eu acho que eu vez de isca. Para que ela descansasse. E quando ele tenta Ah não, isca é ele só pra percebe capturar que ela peixe. está olhando. Então ele percebe que ela está acordada. E quando ela percebe que ele a viu, pergunta se ele gostou dela. Mas Shang acaba se virando, como um belo homem íntegro que ele é, né? E diz que ele estava preocupado, mas Isabela se levanta e sugere esperar até que eles se recuperassem. Ela diz para ele virar de costas e Shang obedece, fazendo isso de olhos fechados. Isabela então ordena que ele os abra novamente. E quando ele abre seus olhos, ele confessa que o fato era que seu corpo era o de antes. Isabela não fica com raiva dele, mas ela reclama por ele ter transformado em uma situação fácil de lidar, em algo perigoso como um buraco negro. Mesmo assim, ela o parabeniza por ter tanto poder e está pensando em torná-lo seu verdadeiro marido, mas ele não deve mais desobedecer às suas ordens, pois se ele o fizer, ela fará coisas impensáveis com ele. Shang então balança a cabeça, Bora lá, bora lá. E promete que nunca mais vai desobedecê-la. Durante a noite, então, eles voltaram para o reino dos anões, onde todos estavam preocupados com sofistas, pois a Olé da dificuldades para curá-lo. Fiona então usa sua magia de cura superior e menciona que mesmo com os medicamentos que Shang-Yi lhe deu, ela infelizmente não ia ter capacidade para curá-lo com seu feitiço, pois sofistas parecem um recipiente sem alma. Mesmo quando sua magia tinha um efeito temporário, ele não aguentaria mais uma noite. Ele então diz uma maneira de salvá-lo. Todos ficam surpresos, então eles queriam ajudar, mas Shang-Yi pediu para todos, exceto Isabela, para saírem do quarto, e que eles iriam fazer isso e deveria ser mantido entre eles. E uma vez sozinhos, Shang decidiu usar o poder dropou uma bomba. Como que um slime dropa uma bomba? Me explica, gente, como é que um slime dropa uma bomba? Uma bomba, um slime. O que isso tem a ver? Como que esse bicho, um slime, dropou uma bomba? Um slime terrorista. Não gosto de terrorista, slime terrorista. Esses slimes são tudo terroristas hoje em dia. Tem terrorista esses slimes, é tudo terrorista. Fiona, após examiná-los, fica surpresa porque ele se recuperou completamente em apenas alguns minutos. E Shang, para despistá-lo, diz que é um segredo comercial, porque Basil diz que era proibido criar vida. Portanto, mesmo se ele tentar ler a mente dos outros, seria muito difícil para ele descobrir. Penny percebe a pedra vermelha de Shang-Yi. O dia então foi muito exaustivo e todos foram dormir quando Isabela chegou ao pátio. Ela então ordenou a Shang-Yi que forjasse roupas adequadas para dormir. Shang-Yi estava se preparando para dormir no chão, mas Isabela ordenou que ele dormisse com ela na cama. Então Shang-Yi Bora se deixou continuar. alguns metros de distância dela, mas ela ordenou que ele coçasse as suas costas. E Shang-Yi Bora continuar. quando ela pediu para ele fazer isso por baixo de suas roupas, Bora. Shang-Yi não resistiu, mas Isabela se colocou por cima dele, pois ela estava planejando dar aquele presente que ela tinha prometido para ele. Bora continuar, né, galera? Vamos continuar. Nada aconteceu. Eu não fiquei tentando fazer aquilo 1 milhão de vezes. Não fiquei. Eu com certeza não fiquei tentando. Eu simplesmente não tentei nada. Ok, gente? A personalidade Ok. pediu a ela para agradecê-lo, Porque pois tudo ela ok, fez um tudo ok. progresso real Tudo com Shang-Yi, ok. mas Isabela diz que fez um bom Tudo. trabalho. Antes de partir, a Tudo. personalidade diz que mesmo sendo diferentes, Ok. ambos gostam de Shang-Yi, e assim depois do Tudo. beijo, a verdadeira Isabela assumiu o controle de seu corpo. Com um rosto Tudo. muito sério, ordena a ele que vá dormir. Shang-Yi então fica muito perplexo com tudo isso que aconteceu com ele, mas então ele fica muito tímido É e minha ele vara. está começando a aceitar seus sentimentos. No dia seguinte, todos os anões do reino estavam agradecendo aquilo É a de minha Shang-Yi, espada e agora até mesmo os da também. realeza prometeram como gesto de gratidão Suco por pra tê-lo ele. salvado. Os anões então forjaram uma estátua deles, Uh, onde também estava nossa, Marley, nossa, o gato, nossa. mesmo não tendo feito Quanto absolutamente slime? nada na guerra. Todd pediu a eles para ficarem mais um dia para celebrar a festa das águas termais. Shang então fica para relaxar, enquanto os outros queriam ver outras mulheres despidas. E depois de um tempo, Marty e Khan decidiram levar Shang para o laboratório de Bora continuar, bora continuar. fazer alguns experimentos Continuar, com a sorte. A partir de agora, continuar. eles não poderiam mais
eu não trouxe nenhuma forma de iluminar. Eba, Então ele decidiu ficar no reino dos eba, anões. que E aqui ele legal, percebeu que não era vou poder proibida essa iluminar situação para assumir nada. os cargos. Martin Na lembra que Shang pode dica usar o de campo da forja. Ele pediu a ele nada, para ter uma batalha de forja na real em um nível mais alto, dica surpreendendo assim o de Shang-Li. Martin disse que nessa batalha ele queria nada, ensiná-lo a ele o último segredo do campo da nada. forja. E uma vez no laboratório, Martin diz a ele para não Tem hesitar. Mesmo que ele fosse seu professor, Shang-Li diz a ele que Nossa, pode vir, mas Martin forjou algumas vai bestas e o atacou tocando impiedosamente, gritando para ele e levar isso muito a sério. drau. Então ele começa a atacar as suas bestas, mas Super Shang ninguém conseguiu se chupado. defender usando uma sua esfera de energia. Bora, Martin bora. decidiu que Thor também lutaria, para que Shang-Li pudesse lutar de Tome. verdade. Então juntos eles usaram o campo da Let's forja e a go. esfera de energia começou a desaparecer. Shang-Li Eita. ficou se perguntando por quê, já que não cancelou a forja. Então ele Aham, percebeu que os campos da aham. forja de Martin Khan estavam manipulando a vontade Aham. dele. Martin diz a ele que ele poderia usar o campo da forja, mas apenas se ativar junto com Khan, e também eles tiveram que usar suas gemas para focar no poder mental. Mas Shang-Li era diferente, já que ele nunca foi visto cansado enquanto ele usava a forja. Seu poder mental era incansável e ele aprendeu o campo da forja por si mesmo. Shang-Li era simplesmente um gênio, pois ele dominava tudo muito facilmente, então ele podia forjar sem limites, sem usar um pincel ou pedra de alinhamento. Ele pede para usar o campo da forja, mas Shang-Li não se lembrava do que sentiu quando o ativou. Martin, sabendo que em uma situação calma ele não poderia ativá-lo, começa a atacá-lo, mas ele se protege com um escudo de madeira inútil. Ambos fazem o escudo desaparecer e começam a atacá-lo Bora novamente. pescar. E Martin grita para ele se lembrar do que sentiu quando o ativou. Então Shang-Li se concentra para lembrar do que sentiu e percebe que toda vez que ele ativou a forja foi porque ele queria ser mais forte para ajudar Isabela. Shang-Li então ativou seu campo de forja e com apenas uma mão consegue desfazer a forja deles dois. Uma vez que ele percebeu o quão forte era, Bora ele disse que era pescar. como ter o poder de Deus. Ambos não poderiam continuar lutando, então eles disseram a ele que Será fizeram que o tá aprender. alguma Mas coisa o eu campo ficar da aqui forja pescando? pudesse ativá-lo não apenas quando estivesse em perigo. Eles também disseram a ele que ele é o único que poderia forjar com madeira inútil tão facilmente. Mesmo eles só podem forjar com madeira inútil no campo da forja. Ambos perderam seus cabelos ao forjar uma peça de madeira inútil e até Marte perdeu a sua beleza. Shang-Li queria ajudá-los a forjar uns Não dropa assímbolos, nada. mas eles ficam surpresos porque não conseguia Tipo, ele fazer. passa droga. Eu disse a ele que primeiro ele precisava consolidar tudo o que aprendeu, pois confio em Shang-Li e sabe que ele conseguirá fazer isso, deixando eles muito felizes. Agora que a relação entre as tribos estava tensa, seria muito difícil para eles se encontrarem. E Shang-Li agradece a eles por terem ensinado e feito todas as coisas por ele, dizendo a eles que eles têm a sua eterna gratidão, respeito e consideração. E claro, né, a sua admiração completa. Adivinha, gente? A gente vai ter que passar pelo Carmin. Os outros biomas tá tudo pra lá. Bora atravessar o caminho. O Carmin. Acho que eu vou atravessar o Carmin por debaixo da terra. Finalmente o viajante partiu. Não aguentava mais esse cara. Não, só a gente só vai correr, entendeu? Só vai correr. A gente só vai correr. A gente vai, eu vou acelerar o passo. Mesmo que Sokizaki volte um dia, ele ainda o trataria como um irmão. Antes de continuar o vídeo, caso Tá. você não seja inscrito e goste dos vídeos do canal, se inscreva, pois Só isso me corre. motiva demais. Continuando, no dia seguinte, Mondo decide ficar no reino dos anões para aprender mais sobre a forja. E Martin estava triste porque o rei poderia culpá-lo por tudo isso. Mas Ah não, tô de brincadeira. eles se despedem dele e voltam para o reino. Por outro lado, Ron conseguiu sobreviver tendo todo o sangue de Rainbow em seu corpo, com o qual ele fez um ritual para chamar uma porta dimensional para os demônios. Mas ao se aproximar, um demônio sai para atacá-lo. Aquele demônio era o pilar da porta, que era o guardião daquela porta dimensional. E já que ele não era um demônio, ele não o deixaria passar. Então ele diz que foi enviado por Raymond, mas ele não pode vir porque foi assassinado por Shang-Yi. No entanto, o pilar começa a atacá-lo novamente, mas agora porque ele queria tirar o sangue de Raymond dele. Mas naquele momento, Lin ordenou ao demônio para deixá-lo passar, já que eles tinham um acordo. Roland já conhecia Liberry, o pilar mágico, Bewitch, o pilar da desgraça, e Motoso, que era o pilar da espada. Uma vez que Lin soube da morte de Raymond, ela perguntou a Roland quem fez isso. Roland disse a ele que era Shang-Yi e uma garota com uma aura demoníaca chamada de Isabela. Quando ela ouve esse nome, eles começaram a vasculhar as memórias de Roland e acabaram confirmando que se tratava da ex-rainha demônio Isabela. Então Lilian fica feliz porque ela estava linda como sempre. Ela então transforma Roland em um pilar por ele ter mostrado essas memórias a ela. E ela também fez dar a ele poderes demoníacos. Então, naquele momento, alguns demônios
começaram a sair das mãos. Tá, E bora ela teve continuar uma vez que todos esses a nossa demônios estavam visita lutando ao por ele, caminho. Roland começa a sentir um tremendo poder De novo, eu tô absurdo. caindo. Então ele estava tão feliz que ele queria se Eu tornar o só braço caio. direito de Lilian, que ordenou que ele enviasse soldados Brian para as fronteiras cai, do cai. reino humano, porque ele queria dizer olá para Isabela o mais rápido possível. E ela quer também que Shang-Yi seja Vem cá, vem capturado para tomar, vem agradecer tomar. a ele por proteger a sua rainha. Por outro lado, o grupo de Em vez de Shang-Yi me chega ao mamar. reino dos humanos e eles ficaram felizes. Então eles queriam comemorar demais, mas Penny decide ir, pois ela não quer ser vista com eles. Mas então eles começaram a se preocupar, já que todo lugar estava em silêncio total. Então alguns cavaleiros apareceram e eles iam prendê-los por ordem do rei, pois seriam considerados traidores. Eles decidem ir sem resistência. Então uma vez no palácio, o rei parecia preocupado e ia falar, mas então Yalu interrompe insultando os sofistas. Mas sofistas sem prestar atenção explica que tentou ajudar os anões porque a tribo demoníaca os teria acolhido. Com isso eles teriam se tornado muito mais poderosos, tornando-se uma ameaça verdadeira no futuro próximo. O rei estava prestes a aceitar sua alegação, mas Angus ficou muito zangado e diz a sofistas que eles só tinham direito de trabalhar com as relações exteriores do reino humano. Quando os sofistas percebem que seus amigos podem acabar na cadeia, ele começa a falar que foi ele quem os convenceu a ir para o reino dos anões. Então eles só o colocaram na prisão, mas todos eles decidiram assumir a culpa também. No entanto, nesse momento todos os professores da academia chegaram e disseram que todos são culpados também por terem convencido seus alunos a ir ajudar o reino dos anões. Então eles deveriam estar na cadeia também. Quando Angus viu que todos os professores estavam protegendo seus alunos, ele não estava planejando mas ele relega Sofistas de seu posto de capitão. Sofistas nem se importou, então ele não se opõe. No entanto, Angus queria fechar a guilda comercial de Shang-Yi, porque ele não quer que algum estrangeiro controle o comércio, já que ele sabe que está sendo manipulado por alguém da tribo demoníaca. Shang-Yi se preocupa porque parece que ele sabe a verdadeira identidade de Isabela. Shang-Yi faz todo o possível para mudar de assunto, mas Angus não estava brincando e disse a todos que Isabela é a ex-rainha da tribo demoníaca, que acabou surpreendendo todos ali. Mas ao mesmo tempo ninguém acreditou nele. Mas nesse tempo eles começaram a se lembrar das vezes que Isabela mostrava uma aura parecida com a dos demônios, assim como aquela vez em que ela perdeu o controle do seu treinamento. Então eles confirmaram que Isabela era de fato a ex-rainha demônio. Todo cavaleiro dragão começa a cercá-la para capturá-la. Shang-Yi se pergunta como eles descobriram e Sofistas, muito chocado com isso, perguntou a Shang-Yi se isso era verdade. E ele disse que sim. Uma vez sabendo que ele conseguiu continuar escondendo isso, Isabela decidiu começar a lutar com a sua forma demoníaca e afirmando a todos porque eles se sentem traídos. Isabela não queria lutar contra seus amigos, De então novo, ela gente, disse que vamos seu só sair único correndo. alvo era Angus e Sofistas também assustados Não. ficou na frente de Shang-Yi, que se protege de ser O problema é que, atacado, mas que Sofistas a não o corrupção é ataca. cheia Ele desses estava apenas o buracão protegendo, aqui. dizendo a todos que se Toma. tocassem nele, ele os mataria. Só que então ordenou que os cavaleiros do dragão branco atacassem, mas Sofistas nocauteou todos com uma de suas habilidades. Então o resto estava planejando atacar. No entanto, alguns professores começaram a ajudar Isabela a escapar. Então Isabela os ouviu e fugiu, mas Sato começou a Eu persegui-los vou e coringar. Ellen e Emery também começaram a seguir. Gente, eu Mas vou para coringar. ajudá-la, e os outros Eu lembraram vou que ela travar não era esse ruim. vídeo. Então eles aqueles demônios estavam Voltei, possuindo gente. todos. Finalmente consegui passar o bioma de corrupção. O que é isso aqui? Porque Ellie estava se machucando e Roland poderia se regenerar, mas ele ia dar a ele a oportunidade de deixá-lo voltar ao seu reino para se desculpar. Roland estava começando a ficar com medo, pois ele tinha algumas chamas brancas em seus punhos, que faziam as coisas parecerem borradas ao seu redor, mas ele não queria se desculpar, então ele começou a atacar novamente. Ellie não teria piedade, então ele usa seu soco mais Que é o poderoso. bioma de Era gelo. tão poderoso que não deixava nada por perto. Shang chega a ele e usa seus drones para começar a resfriar Ellie, para que seus ferimentos não aconteçam, e acabar sendo tão ruim assim. Ele acabou desmaiando depois de usar todos os seus poderes. Emery estava curando Helena e Ellie, então eles iriam procurar por Isabela, mas naquele momento É o Lily bioma de aparece gelo. atrás deles com dois pilares. Ela perguntou com raiva a Shang sobre seu relacionamento com Isabela, e ele respondeu sem medo que ela era esposa dele, deixando Lilian muito mais irritada. Ela se aproxima dele e começa a dizer que Isabela era dela, mas quando ele tentou escapar, ele não podia porque Lilian era muito forte. Beowitch então descobre a localização de Isabela, então Lilian iria recebê-la, mas Shang-Yi tenta impedi-la. No entanto, Liberty o acerta com um chute com a ajuda de Beowitch. Eles pegaram Shang-Yi e Liberty queria matá-lo por ressentimento, porque se eles não voltarem,
saem, Lilian só pensaria nela e não em Isabela. Shang-Chi pede a Emery para escapar, mas ele não fará porque os dois de seus amigos foram feridos e lutaria firmemente para Bora protegê-los. Então ela cavar. pega um cajado mostrando a todos que na verdade ela era uma clériga, então no máximo ela poderia convocar uma besta antiga. Shang-Chi por outro lado iria lutar com Liberty. Ele usa seus novos lasers e atira ele de seus braços. E Liberty estava tão confiante que eles não fariam nada contra ela, mas aqueles lasers atravessaram seu corpo, que acabou deixando ela muito preocupada. Por outro lado, Isabela se reencontra com Lilian, e Isabela estava tão furiosa que queria matá-la, mas Lilian queria devolver os tronos a ela, evitando seus ataques. Mas Isabela não queria matar apenas pelos seus tronos, mas também por matar todos os seus subordinados e seu sumo sacerdote. Ao lembrar disso, ela lança alguns ataques poderosos e começam a machucar Lilian, que ao invés de ficar preocupada, ficou feliz porque Isabela estava recuperando seus poderes. Mesmo que ela estivesse massacrando Lilian, ela ficaria feliz porque estava sendo punida por sua ex-rainha. Então Lilian diz a ela que ela não conhece todo o seu poder, fazendo Isabela lembrar que Lilian era uma discípula muito poderosa de seu pai, mas ela não sabia de seus poderes, pois nunca viu lutar. Lilian, para poder ficar ao lado dela, usa sua forma real, aumentando tanto seu poder. Por outro lado, Emery convoca o Rei Lobo, o que a deixa feliz porque era uma fera muito poderosa. Mas quando o Lobo percebe que alguém fraco o convocou, ele não queria lutar ao seu lado. No entanto, Emery mostra seu lado fofo e convence o Lobo a lutar, e assim ele começa a atacar Biowitch, mas se assusta ao perceber que iria brigar com seu antigo mestre. O Lobo diz a Emery que o verdadeiro nome de Biowitch é Russell, conhecido como o melhor clérigo das planícies de Hullo, surpreendendo Emery com isso. Por outro lado, após receber o ataque, Liberty pergunta a Shang-Chi como que ele poderia feri-la, já que aquele ataque não continha nenhuma energia mágica. Shang-Chi diz que diretamente quer o poder da ciência e que ele queria mostrar mais. Então ele forjou dois drones com o mesmo tipo de laser que usava antes. A princípio, ela conseguia evitá-los, mas quando estava um Nada pouco aqui. distraída, Shang-Chi a danificou, deixando alguns ferimentos, então ele tira sarro dela, porque mesmo quando ela se parece com Isabela, ela não era tão forte quanto ela, e isso a deixou com muita raiva, porque ele a comparou com Isabela, que ela odiava muito. Então ela acaba usando sua forma real. Ela pegou a armadura de Shang-Chi, mas ele estava esperando por isso, e ele já estava fora de sua armadura, qual começa a derreter e começa a pegar Liberty, já que essa armadura era uma nanomecha. Shang-Chi fica feliz por capturá-la, então ele quer matá-la com um golpe de suas armas. Isso antes que ela aumente seus poderes, mas por outro lado, o Lobo acaba traindo Emery, e no Nossa! lado de Biowitch. Ela conta que quando ela era conhecida como Russell, ela era uma clériga que colecionava 12 feras nas planícies de Hollow, e uma dessas bestas era o Lobo Relâmpago. Isso destruía a confiança de Emery e ela estava preparada para lutar, mas Biowitch iria deixá-la ir, já que ela era um mestre para ela por ser uma clériga, mas ela deve apenas deixar seus amigos para trás. Então Emery não aceita isso, então ela decidiu lutar e usar suas habilidades para perturbar os Continua membros de cavando. Biowitch. No entanto, não faz nada com ela, porque Biowitch desistiu de seu Bora ver o que tem irmão que e ir pra fez Emery baixo. ser afetada pelo seu próprio golpe. Tem bicho Emery pra então lá. se rende e pede para ela levá-la também. Biowitch percebe que ela era uma pessoa inteligente e a oferece para ser sua discípula, mas Emery se recusa, e se ela aceitasse, ela ensinaria a ela todas as magias que conhece e também a invocar uma batida equivalente a um dragão, que no caso, essa batida entre aspas, seria mais ou menos uma besta antiga divina, que era Dodder, o Dourado. O que surpreende Emery, já que Golden Dodder é uma besta antiga que viveu com os deuses e era uma besta silenciosa que podia curar as doenças e transformar todos seus inimigos em rochas. Emery se pergunta como alguém tão mal poderia subjugar o Golden Dodder, e Biowitch aceita que ela é má, mas é assim que ela é agora. Então, com o poder de Golden Dodder, ela transforma em rocha todos os três amigos de Shang-Chi e os captura. Por outro lado, Shang-Chi lança uma bomba nuclear em Liberty, o que acaba surpreendendo Lilian, pois Não vou apesar ter de nenhum não lugar. ter poderes mágicos, ele era muito poderoso. E Isabela atacando disse que ela estava certa. Continua O que ela descendo. gosta era tão forte, deixando ela um pouco irritada. E ela começa a se lembrar de quando traiu seu amor, e conta que o pai de Isabela sabia que tinha um pouco de tempo e estava preocupado com a sua linhagem porque todos os seus filhos nasceram mortos. Mas um dia sua esposa mais bonita estava a poucos dias de dar à luz. Então ele ordenou Lilian para cuidar dela. Quando Lilian tocou sua barriga, ela se emocionou porque o bebê parecia ter gostado. E depois de algum tempo, Isabela nasceu viva e o Rei Demônio ficou muito feliz e a nomeou a sua sucessora. No entanto, a sua mãe estava prestes a morrer após o parto. Então antes disso, ela pediu a Lilian que cuidasse da princesinha Isabela. Depois de descobrir a identidade de Isabela, eles decidiram fugir para a tribo demoníaca, onde Isabela, conhecendo Lilian, começou a contar a ela por que ela quebrou seu coração antes. Após a morte dos pais de Isabela, ela se tornou a rainha demônio. Isabela era muito gentil ao lidar com seus subordinados, surpreendendo
repreendendo Lilian por ser diferente de seu pai, porque ele era sempre muito sério, fazendo com que seus subordinados o respeitassem, já que ninguém se aproximou de Isabela por causa da sua posição como rainha demônio. Ela estava muito feliz por Lilian ser a sua única amiga. Então houve um incidente em que o pilar Continua cavando. de Bed tinha matado um humano, apesar de Isabela ter proibido isso, deixando ela com muita raiva desde que ela os matou de uma maneira horrível. Isso porque ela arrancou os corações dos humanos para aumentar seu poder demoníaco. Então ela decide executá-la por desobedecer suas ordens. Depois disso, Isabela vai aos documentos para fazer as pazes com a tribo humana, mas o problema era que as condições para os humanos fazerem as pazes eram muito duras. A princípio ele ficou bravo com isso, mas ela pensa em encontrar uma maneira de fazer as pazes, já que Isabela não quer que seus preciosos civis morram na guerra. Lilian, ao saber Que disso, isso? ficou furiosa porque queria receber todo o amor de Isabela. Então, para descontar a sua fúria, ela foi punir Liberty. E naquele momento, Violet chega e diz que Raymond iria trair Isabela. Então ela iria contar a sua rainha sobre isso, mas ela se junta a eles quando vê que eles podem tornar Isabela fraca, para que assim Lilian pudesse protegê-la e Isabela apenas a amar. Isabela chama de louca e se arrepende de conhecê-la. Então, usando sua forma real, ela planeja matá-la. Por outro lado, após a explosão, Liberty está sofrendo os efeitos da radiação. Ela começa então a atacar Shang-Yi, mas por causa da sua radiação, seu corpo não estava funcionando muito bem. Então Shang-Yi, aproveitando isso, melhorou seu mecha. Então ele planejou matá-la com apenas um golpe, mas Violet acaba intervindo e atacando. Mas não faz absolutamente nada contra ele, desde que Shang-Yi devolve um ataque. E Liberty acaba mostrando sua verdadeira forma desde que seu corpo falso foi destruído. Shang-Yi planeja acabar com ela, mas Violet ameaça falando que ela matará seus camaradas sequestrados se fizer isso. Depois de salvar Liberty, ele ficou surpreso com o poder de Shang-Yi, já que a forja e criar dos deuses tem o mesmo significado. Shang-Yi deixa saber que suas criações na verdade são ciência. Então Violet fica muito curioso com isso. Ele queria saber o que era isso, mas ela não podia porque ela não era livre porque Lilian controlava sua vida. Shang-Yi explicou a ela em palavras simples o que era ciência, surpreendendo muito Violet, já que Shang-Yi era a pessoa da profecia que Isso mataria os que... deuses. Ele ficou tão Uai. surpreso que ele pergunta se ele conhece Vasily, ao que Violet responde que sim, já que no passado eles eram grandes amigos porque ela também era escrava dos deuses. Por outro lado, na luta, Isabela estava ganhando a partida, preocupando Lilian, pois apesar de sua segunda forma, ela estava perdendo. Isabela começa a usar seu esgrima humano e depois de agradecer a Lilian, entre aspas, né, porque se ela não tivesse Continua caído, ela aí. nunca teria experimentado viver com os humanos. Então usa um poderoso ataque dividindo Lilian em dois, mas isso não a matou, pois com seus poderes ela se regenerou rapidamente. Naquele momento vemos uma memória onde Bora Doron continuar. ensina Isabela a mais poderosa habilidade da esgrima, então ela decide usá-lo, criando uma poderosa espada gigante. Violet, ao ver isso, ela vai ajudar Lilian para que ela não morresse, porque se isso acontecesse, ela também vai estar acabada. Shang-Yi a segue e planeja fazer Violet se juntar a ele, já que ela não era tão ruim. Na luta, a gigantesca espada se separa. Isso aqui é muito grande. Espadas, então Isabela, com toda a sua raiva, joga essas espadas em Lilian. Lilian, com medo, usa muita magia para se proteger. No entanto, Isabela colocou muita força nas suas espadas. Começaram a passar pelo escudo de Lilian, fazendo muito estrago. Então, para terminar, as espadas caem em cima de Lilian. Vamos continuar. Isabela, usando muita energia, acabou voltando para sua forma humana. Naquele momento, Shang-Yi chega no local e ele acabou vendo ela despida. Ele então forja uma armadura para ela. Por outro lado, Violet mal conseguiu criar um escudo para Eu não gosto do proteger esqueletron. Lilian, mas mesmo assim Lilian estava sofrendo com as espadas. Então Violet iria curá-la. No entanto, Shang-Yi começa a atacar para que ela não o faça. Ele tenta acalmá-la já que ele não queria brigar, mas Isabela o impede porque eles não poderiam matá-la porque o corpo de Violet era apenas um recipiente desde que sua alma estava em outro lugar. Desde que Isabela recuperou o trono ao derrotar Lilian, diz a ela para obedecer, mas Violet não quis porque ela não seguiu Lilian porque ela era rainha demônio, mas eles sabiam sobre ela. Ela planejava se apresentar. Primeiro, ela diz a ele que ela era uma escrava dos deuses, assim como Vasily, e foi culpa dele que Violet tem aquele corpo. Lilian tinha sua vida em suas mãos, então se ela morresse, Violet também iria. E Shang-Yi, sabendo que quer salvá-la derrotando Lilian, infelizmente tudo isso seria em vão, já que uma pessoa especial tentará matar Violet porque ela sabe muito. E Isabela pergunta sobre aquela pessoa especial, mas são interrompidos porque Lilian estava seguindo Isabela e Violet. E vendo que eles estavam distraídos, Continua ela acaba quebrando fazendo isso uma bruxaria aqui. para ambos, bagunçando o Eu controle quero de seus saber corpos. o Então que o é. padre pergunta sobre Liberty. Então Violet conta que Peraí, todo o deixa eu... corpo é original de Lilian e Não. Liberty, que estava com muita raiva e pediu para Não matar é não. Shang-Yi. Mas naquele momento, Lilian acaba comendo Liberty, já que ela só estava preocupada com o poder do demônio de
Livery se perdendo. E depois de comê-la, o poder de Lilian aumenta drasticamente. Então ela adquire uma nova forma e fica feliz porque todo o seu corpo era muito lindo. Mas naquele momento seu corpo começa a ser destruído aos poucos, porque quando ela comeu Livery, ela também comeu a radiação de dentro de seu corpo. Violet, sabendo disso, disse a ele que ela o mataria se não o curasse. Mas Shang disse que era irreversível, já que os efeitos da radiação eram irreversíveis, mesmo que ela se regenerasse. As células morreriam uma por uma. Lily então ordena que Violet mate Shang-Yi, mas ela ficou muito indecisa porque Shang-Yi pode ser o profeta que matará os deuses. Lily então vê ela assim, então mostra ela a pulseira onde estava sua alma, então ela poderia matá-lo. Então Violet, assustada, pensa em matar Shang-Yi, mas naquele momento o feitiço que Vasily começou nela começa a se ativar com isso. Ele captura Bora pra Violet com algumas superfície. correntes mágicas, e então Isabela, livrando-se da feitiçaria de Violet com sua velocidade, ataca Lilian fazendo a pulseira cair e Isabela ia pegá-la, mas naquele momento um buraco o absorve, então os companheiros de Shang-Yi são libertados, mas Violet é absorvido pelo mesmo buraco de antes e Isabela, pensando que era o de Vasily, começou a se preocupar com isso. Então Shang-Yi ajuda seus companheiros, mas naquele momento chegam mais demônios com Moltoso na frente, que queriam salvar Lilian, mas naquele momento, Dárculo chega que decidiu se juntar a Isabela. Então ele diz a Moltoso para obedecer à autêntica rainha demônio. E eles nos explicam que Moltoso se juntou à tribo dos demônios para se vingar dos humanos desde que Angus aniquilou a sua tribo. Isabela, ao se aproximar, permite dizer a ele que conheceu seu sofrimento, mas se ele não se juntasse a ela, sua única opção seria morrer. Os outros demônios aceitaram Isabela de volta como sua rainha, mas Moltoso não aceita por estar acompanhada de humanos. Ao tomar essa decisão, Dárculo iria matá-lo por se opor a Isabela, mas Moltoso também não era tão fraco assim, pois ele conseguia se defender de seus ataques. No entanto, ele decidiu fugir, porque eram duas pessoas poderosas contra apenas uma. Isabela decide não segui-lo, já que o ódio de Moltoso era normal, então o exército dos demônios a acolhe. Isabela manda chamar todos os ministros para fazer um comunicado importante e dentro de 3 dias seria realizada uma cerimônia de coroação. Shang estava feliz por Isabela, porque ela recuperou seu trono e se aproximou dele para beijá-lo, surpreendendo os demônios porque eles terão um rei demônio. Ela começa a agradecê-lo por todas as vezes que ele ajudou. Então, apesar de tudo, ele será o rei demônio e eles vão se casar, fazendo Shang ficar muito feliz ao escutar isso. Desde que ele conseguiu fazer Isabela se apaixonar por ele, os dois estavam ficando carinhosos na frente de todo mundo. E Lilian estava muito brava, e por ele estar viva, ela não queria ver Bora. com outra pessoa. Shang então se pergunta por que Nossa, ela muito estava chato viva. isso. Drácula diz a ele que Lilian é Tô imortal, mandando já do que ela é uma besta quê? antiga e, Do de acordo que com que uma tô lenda, mandando? nem mesmo os deuses Tô podem matá-la envenenado. por ser imortal. Já que eles não podem matá-la, Aí, eles vão até as tumbas dos reis demônios. Depois de entrar, tô Shang se surpreende com a envenenado. enorme estátua do pai de Isabela. Ela diz a ele que seu pai colocou aquela estátua ali desde que os restos mortais dos antigos reis estavam nos túmulos, e ele queria protegê-los mesmo depois de morrer. Shang estava feliz porque, embora o pai de Isabela estivesse falando sério, ele também era uma boa pessoa. Mas o propósito pelo qual eles estavam lá era deixar Lilian ali deitada. Lilian então pediu para eles não deixá-la sozinha ali. Então Isabela, para libertá-la, ordena que ela conte como alguém tão poderoso como Violet seguiu suas ordens. Lilian concorda em contar a eles, já que ela viveu muito antes de haver vida inteligente na planície de Willow. E em uma floresta, Violet captura Lilian, mas ela era uma pequena fera e no final ela vai para a cidade celestial, onde ao encontrar o Rei Deus, ele a parabeniza pelo seu bom trabalho e ordena que ela ensine as artes mágicas às vidas inferiores. Mas como os deuses não estariam mais lá, aqueles 3 escravos teriam um jovem mestre. Isso tudo porque os deuses iriam hibernar. E o encarregado dessa preparação foi a terceira pomada chamada de Ivica. Ambos ficaram surpresos porque tudo isso combinava com o que eles sabiam, mas eles estavam perguntando quem era Ivica. No entanto, seguindo a história, Marmite prendeu Lilian com alguma fera. Ela esteve lá por alguns dias, mas um dia o lugar começou a desabar e assim ela saiu. Ela se surpreendeu porque a cidade celestial estava debaixo de uma caverna. Então ela viu Violet lutando contra Vasily, porque Vasily havia traído o jovem mestre. Ele traiu porque o jovem mestre havia criado uma arma para matar os deuses. Naquele momento, o Rei Deus chega e fica desapontado porque Violet era seu escravo favorito. Violet não se arrepende de nada, então ela não se importava em morrer, mas Vasily implora para não matá-la. No entanto, o Deus Rei começa a controlá-la para que ele não o incomode. O Deus Rei a transforma em uma pulseira com a sua adaga, trancando a sua alma até que ela reconsidere. Então ele deu a Vasily, que estava chorando pelo que fez com Violet. Ah, prisão mesmo, galera. Ela finalmente conseguiu a pulseira, conseguindo Bom que eu não entrei, que tem uns guardião criar uma desse teoria lugar. que Vasily só os usava para Eles são muito mas fortes. era difícil de acreditar, já que ele era alguém muito difícil de ler. Então
isso, eles queriam usar a adaga com Lilian, pois querem extrair todo o poder que pertence a Isabela. Mas eles teriam que fazer isso com cuidado, porque eles não queriam infectá-la com a radiação. No entanto, ao tentar usar a adaga, ela não funcionou, já que só funcionava com magia. Então eles tentaram outra maneira, que é ativando o forjamento arquivado. Uma vez que ele fez isso, ele pode ver o poder de Isabela em Lilian. Então, usando a adaga, ele tira o poder de Isabela dela e devolve para Isabela, que recupera todo o seu poder, Deixou. eles deixando Lilian na tuba do Rei Demônio para sempre. Uma vez fora de lá, Shang planeja construir um exército de vanguarda para voltar ao reino humano para salvar Sofistas. Por outro lado, de volta ao reino humano, Sofistas estava sendo punido por Sato, que estava fazendo isso para fazê-lo lutar contra ele, porque Sato só encontra um propósito para sua vida derrotando pessoas fortes. Então Angus chega e ordena que Sofistas se junte a ele. E Sofistas não queria isso porque ele era leal apenas ao seu rei, e começa a fazer Angus se lembrar de todas as coisas ruins que ele fez. Angus com raiva perguntou-lhe como ele sabia de tudo isso. Sofistas diz que quando Shang o curou com a pedra vermelha, ele viu a verdade sobre o mundo e agora ele sabe por que seu pai adotivo se matou. Sofistas continuará apoiando seu pequeno rei porque ele acha que um dia seu rei poderá ajudar as pessoas, e assim eles se rebelarão contra os deuses para matá-los. Quando Angus ouve isso, ele começa a rir, e Que para cara é isso demonstrar a aqui? ele como seus deuses são temorosos, ele mostra a ele como eles poderiam matá-los. Isso com as pedras vermelhas que eles têm. Angus então cria uma vida humana fazendo crescer até Ai, que lata de verme. para matá-los sem Dá esforço. pra pescar com Ele isso? era a sua criação. Com isso ele faz ver que os deuses, sendo seus criadores, eles poderiam matá-los sem esforços nenhum. E a razão pela qual eles não fazem as pazes com os demônios era para continuar a guerra. Isso faria os deuses invernarem novamente, já que ele não encontraria vida suficiente por causa da guerra. Ainda assim, ele tinha que manter os deuses com as pequenas vidas que eles tinham. Quando Sofistas ouve tudo isso, ele fica em choque porque Angus parecia ser Bora, galera. por proteger a sua Eu tenho que ir. Já passou da hora. deixa processar tudo. Tá, já tô indo. Com seu exército para atacar a tribo demoníaca. A rainha Thorne viu tudo isso Tem e nada quer informar aqui. Isabela. Por outro lado, ela Incrível. estava fugindo da tribo demoníaca desde que Isabela era a rainha demônio novamente. Mas então os humanos apareceram. Eles queriam matar Beth. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Até mais.